Bom, vou começar apresentando a Paula. Então, a doutora Paula Ragusa, ela é graduada em odontologia pela Universidade Estadual de Maringá. Ela tem residência em oncologia na área de concentração em estomatologia pelo Hospital AC Camargo. Ela é mestre em diagnóstico bucal pela Faculdade de Odontologia da USP e ela tem habilitação em odontologia hospitalar e em laser terapia pelo Conselho Federal de Odontologia. Conheci a Paula enquanto ela foi professora substituta na Unesp. Eu era mestranda e ela estava lá. Ela ficou com a gente durante um ano, em que a gente pôde trocar bastante conhecimento, convivi bastante com ela. Além de uma ótima profissional, também é uma ótima pessoa. Por isso, chamei ela aqui para a gente conversar e para falar um pouquinho desse assunto, né? Desordens potencialmente malignas. Bom, Paula, se você quiser começar, aí a gente vai falando e vai introduzindo as perguntinhas e tudo mais. Tá joia. Obrigada, Audrey, pela apresentação. E eu queria primeiramente agradecer você pelo convite, parabenizar você pela iniciativa de conduzir essas lives aí. Eu tenho acompanhado você. Então tá super legal, a gente aprende muito. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre aprende. Cada vez que a gente estuda ou assiste alguma palestra, alguma coisa sobre o mesmo tema, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa que a gente achava que sabia tudo, sempre aprende mais. Então, parabéns pela sua iniciativa. E como você falou, a gente se conheceu na Unesp, um período que eu dei aula como professora substituta lá na Unesp de Araraquara, foi um período super legal. E você acha que estava no mestrado? Sim. Acho que estava no mestrado. E agora já está aí no doutorado, então já está super adiantada. Então tá bom, vamos começar então. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, né? Vou projetar. Aí deu certo. Então eu vou projetando aqui. Eu coloquei, eu configurei meus slides meio assim de lado para dar certo da minha imagem não cobrir. Isso. Então tá. Então nosso tema são as desordens potencialmente malignas orais e a percepção do cirurgião dentista. O que a gente vai abordar aqui? Então, essas lesões que têm esse potencial de se transformar em câncer e o que é relevante para o cirurgião dentista, principalmente o clínico geral, quando ele se depara com essas lesões. E qual que é o manejo? Que conduta tomar e qual que é a implicação disso, né? Esses mesmos slides que eu estou projetando aqui, eu coloquei aqui no meu computador também, porque fica maior, às vezes eu não enxergo aqui tão pequenininho. Deixa eu passar aqui, então. Bom, definindo, então, o que são as desordens potencialmente malignas? Também, esse termo, ele tem uma ambiguidade, assim. Tem muita gente que prefere falar desordens potencialmente malignizáveis, que eu até concordo e acho que é mais adequado. Mas o termo que se define pela Organização Mundial da Saúde é esse, que é desordens potencialmente malignas, não malignizáveis, tá? Então, são lesões que estão associadas a um risco aumentado de transformação maligna, que tem potencial de se transformar em câncer. Não obrigatoriamente vão se transformar, mas tem esse potencial para se transformar. Antes, deixa eu falar uma coisa sobre câncer de boca. Quando a gente fala câncer de boca, tem muitas lesões aí que estão englobadas. 90% dos cânceres de boca orais são carcinoma espinocelular, né? Também chamado de carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas. A gente chama de carcinoma espinocelular para abreviar e falar SEC, né? Que a gente, às vezes eu posso acabar falando aqui SEC, eu estou me referindo ao carcinoma epidermoide. Mas existem outros tipos de câncer de boca, né? Aqueles de origem mesenquimal, tem de origem de musculatura lisa, que é o leiomiosarcoma, musculatura esquelética, o rabdomiosarcoma. Também pode ser câncer dos ossos da boca, né? Os osteosarcomas, enfim, linfomas. Tem uma infinidade, angiosarcomas, várias outras lesões que podem ser câncer de boca, mas aqui a gente vai focar no carcinoma espinocelular, que é o mais comum, 90% dos casos dos cânceres de boca. Então, e uma coisa boa, né? Tem que achar uma coisa boa. A coisa boa do carcinoma espinocelular é que na maioria das vezes, ele é precedido por uma lesão com potencial de se malignizar. Ou seja,
É uma lesão que nos dá a chance de intervir, fazer alguma abordagem para evitar, ou pelo menos retardar, a malignização da lesão, né? O que geraria um melhor prognóstico, pensando que quanto mais precocemente a gente fizer um diagnóstico de uma lesão maligna, principalmente malignizável, né, se for possível, melhor as chances do tratamento, menos radical o tratamento, mais conservador, né? Melhor chance de sobrevida global, então melhor em todos os aspectos. Quanto mais cedo, melhor. Então, se possível, diagnosticar uma lesão antes mesmo dela se transformar em maligna, melhor. Eu peguei desse artigo aqui, que inclusive é de 2020, mas assim, os artigos não têm a mesma linguagem com relação a desordens potencialmente malignas. Então, nesse artigo aqui, que é super recente, que é desse ano, a gente tem as lesões de sempre, né? Sempre estiveram e não vão sair da lista das desordens potencialmente malignas, que são a leucoplasia, a eritroplasia, a eritroleucoplasia, que é quando uma lesão tem aspectos da leuco e da eritro, a leucoplasia verrucosa proliferativa, a fibrose submucosa oral, que não é o caso da gente ter aqui, que é mais de culturas asiáticas, lesões palatinas do tabagista invertido, que também a gente quase não vê, porque isso era um hábito que foi perdendo adesão. O líquen plano, que depois eu vou comentar, que ele tem uma interrogação aí, inclusive no livro do Neville de 2016, que é a 4ª edição, traz aí que talvez o líquen plano não seja uma desordem potencialmente maligna. Mas esse artigo 2020 ainda o considerou. Depois eu comento. E menos frequentes, o lúpus eritematoso, principalmente da forma discoide, e a disqueriatose congênita, que é super rara. É uma condição hereditária. Eu nem vou comentar do lúpus e da disqueratose, porque é mais raro da gente encontrar, mas eu vou comentar das outras lesões. Deixa eu ver para passar aqui. Tá. Essa imagem é clássica do livro do Neville, onde eles colocam num esquema só os graus de displasia de uma lesão, principalmente. Então, primeiro de tudo, só para esclarecer, nessa imagem aí, que é ilustrativa, né? Quanto mais à direita, maior a chance de malignização de uma lesão com displasia. Então, vamos lá. Na esquerda aí, a gente tem uma mucosa normal. Na segunda imagem, a gente tem a leucoplasia leve, fina. Normalmente, uma leucoplasia delgada, homogênea, lisa, que a gente tem... praticamente a gente nem encontra displasia nessa lesão. E conforme a gente vai progredindo para a direita aí da imagem, a gente vai tendo graus de displasia maiores. Então, a gente tem a leucoplasia fissurada, espessa, a gente começa a ter um grau leve de displasia. Depois a gente passa para a leucoplasia verruciforme, granular, onde a gente tem um grau mais intermediário a severo. E à direita aí, a última lesão, a gente tem uma eritroleucoplasia, que é essa imagem que tem uma parte rosa, que significa o vermelho, né? Calma aí só um pouquinho. O rosa, que significa a eritroplasia, que é quando o epitélio já não é mais nem capaz de produzir queratina, então ele está mais alterado ainda, então ele tem uma displasia severa, com alguma produção de queratina ainda, mas ele está aí no pior dos cenários de uma lesão benigna ainda, tá? À direita ali a gente tem a eritroplasia pura. Na verdade, aqui é pior do que a eritroleuco, porque a eritroplasia sempre é pior do que a leucoplasia. Eu vou entrar em detalhes ainda mais pra frente. E depois da eritroplasia, a gente já tem o carcinoma. Então, nisso, a gente está piorando o grau de displasia. Deixa eu passar aqui. Então, vamos começar pela leucoplasia, que é a mais frequente, que é a principal dessas lesões potencialmente malignas. Eu tenho umas imagens aqui que eu acabei não projetando aí nos meus slides. A primeira coisa é o que a gente precisa fazer para fazer o diagnóstico da leucoplasia. Bom, a leucoplasia é aquela lesão branca que nós classifica
lesão, lesão que seja uma mancha ou uma placa branca, que não se caracteriza nem clinicamente, nem histopatologicamente como nenhuma outra lesão branca. Então, é um diagnóstico difícil, porque para chegar no diagnóstico de leucoplasia, a gente tem que ter excluído todas as outras hipóteses diagnósticas, né? Então, eu peguei um artigo do Van der Waal, que é o papa, né, nesse assunto da leucoplasia, que ele diz assim: você tem uma lesão branca, que pode ou não ser leucoplasia. Qual que é o primeiro passo? Primeiro, considere se tem algum fator de risco ali que possa ter causado essa lesão. Alguma restauração de amálgama, né, que pode ter causado aquela lesão, reação liquenoide aos materiais, principalmente o amálgama causa isso, né? Veja se não tem alguma infecção fúngica, tenta tratar com antifúngico para ver se não regride. Veja se tem alguma coisa ali que possa estar causando algum trauma mecânico. E aí, se você, no máximo, você vai acompanhar de 2 a 6 semanas, não mais do que isso. Se você não eliminar aquela lesão, removendo esses possíveis fatores etiológicos, então você com certeza tem que fazer uma biópsia. Uma biópsia, nesse momento, incisional, que é para remover uma parte da lesão primeiro, para chegar num diagnóstico. Não vai remover a lesão inteira. É importante, inclusive, nesse momento, não remover a lesão inteira, tá? Porque você ainda precisa dela ali. Depois eu vou explicar o porquê. Agora, se você não tiver, se você procurar, não tem nenhuma restauração de amálgama, tratou com antifúngico, não regrediu, não encontrou algum fator de risco, que é óbvio ali para causar essa lesão, você já vai direto para a biópsia. Então, você vai fazer a biópsia incisional também, para a gente, assim, você já tem uma hipótese que seja leucoplasia, mas você só confirma com a biópsia. Então, nessa biópsia, você vai encontrar algum grau de displasia. Na verdade, você pode encontrar sem displasia, que é um grupo, ou com displasia. Aí, com displasia, a gente tem que graduar essa displasia em leve, moderada e severa para tomar conduta. Eu vou chegar lá. Antes disso, eu tenho alguns fatores que podem tornar essa lesão... Vamos supor, você já tem o diagnóstico de leucoplasia, mas você tem algumas coisas que podem fazer com que essa leucoplasia tenha mais, que você pode suspeitar que essa leucoplasia tenha mais chances de malignizar ou menos chances de malignizar. Claro que são fatores e que eles não são decisivos, são só coisas a serem levadas em consideração para decidir o manejo, mas não são decisivas, tá? Então, o que a gente tem? Geralmente, o sexo masculino, a gente tem uma menor taxa de malignização das leucoplasias em relação ao sexo feminino. Já uns fatores que levantam um pouco mais de suspeita para malignização são idade acima de 50 anos e aqueles fumantes inveterados que são persistentes, fumam bastante há muitos anos. Então, esses dois fatores, idade avançada e fumantes inveterados, a gente tem que levar em consideração como um paciente com um risco um pouco maior para desenvolver a malignidade. Agora, fatores mais relevantes ainda. O sexo feminino. Então, quando a gente tem leucoplasia no sexo feminino, a gente levanta a bandeira, que pode ser que essa lesão tenha uma chance maior de malignização. Pacientes que têm leucoplasia e não fumam e nunca fumaram, também é uma questão que a gente cria uma tensão maior. E a região de língua e soalho bucal, a gente tem uma maior chance. Aliás, os casos de carcinoma espinocelular em boca, principalmente são em língua, né? Borda de língua principalmente, e soalho bucal. Então, essas questões fazem a gente levantar um sinal de alerta. Outra coisa, quando a leucoplasia é homogênea, seja ela homogênea lisa ou homogênea rugosa, mas ela é homogênea, a lesão toda tem um aspecto parecido, a gente tem um prognóstico melhor. A gente tem, clinicamente falando, né? Claro, que às vezes a gente tem uma ideia olhando no clínico, mas olhando
na biópsia a gente muda, a gente pode ser surpreendido. Pode ser uma lesão homogênea, lisinha e às vezes surpreender a gente no laudo, né? Mas enfim, geralmente, clinicamente falando, as leucoplasias homogêneas têm um melhor prognóstico, uma chance menor de malignizar do que as heterogêneas. O que seriam heterogêneas? Tem áreas mais lisas e mais rugosas na mesma lesão, tem fissuras, tem áreas brancas com áreas menos brancas, áreas mais queratinizadas e áreas menos queratinizadas. Então, isso daí já é um sinal para a gente ficar esperto que pode ter um potencial de malignização maior. Outra coisa, o aspecto verrucoso, ele tem uma tendência também a ser pior do que o aspecto liso da leucoplasia. Enfim, se ela for uma leucoplasia com áreas avermelhadas, eu vou falar disso na próxima lesão, a eritroleucoplasia, aí tem uma chance muito pior, né? Uma chance maior de malignização. Bom, esses são aspectos clínicos que, na verdade, a gente só confirma associando o clínico com o histopatológico. O que mais? Deixa eu ver aqui. Ainda falando de leucoplasia, enfim, eu faço uma biópsia e eu tenho lá sem displasia ou com displasia leve, displasia moderada ou displasia severa. O laudo vai me trazer uma dessas informações. Só um comentário. Tem muitos serviços de patologia que não trazem assim, resultado, leucoplasia. Porque a leucoplasia, ela precisa do aspecto clínico em correlação com o histopatológico para ter um diagnóstico. Então, às vezes vai vir somente assim, compatível com leucoplasia, mas precisa associar com os aspectos clínicos, que você, que é o dentista que fez a biópsia, que tem que ter visto. E aí vai ter lá, com certeza sempre vai ter isso. Ou espera-se que tenha o grau de displasia. Enfim, tem vários autores trazem várias condutas de manejo para esses diferentes graus de displasia. Um que eu sigo é de um autor, depois eu posso compartilhar os artigos, tá? Um autor que chama Awadala, que publicou em 2018 um algoritmo assim para a gente tomar uma conduta baseado no grau de displasia. Antes de eu falar disso, é importante lembrar, é muito importante fotografar a lesão sempre que você encontrar o paciente. Todas as vezes. Porque essa lesão, você não vai ter memória para gravar como que ela era, se ela mudou alguma coisa. Você tem que fotografar e arquivar. E cada vez que você encontrar esse paciente, você tem que comparar essas imagens para ver se houve mudança, né? Se alguma área aumentou, não só aumentou, mas mudou de aspecto de repente. Então, é fundamental fazer fotografia desses casos em todos os retornos. Muito bem. Quando a gente tem uma displasia leve, esse autor que eu mencionei, ele sugere assim, se tiver uma displasia leve, você olhou clinicamente, é uma leucoplasia homogênea, delgada, lisa, você faz um acompanhamento a cada 6 meses no primeiro ano e se não tiver nada, nenhum evento, você faz anualmente. Se for uma displasia moderada, ele sugere excisar a lesão inteira com 2 milímetros de margem de segurança. Isso você pode fazer com bisturi frio ou com laser, bisturi elétrico, tem várias modalidades de excisão de lesões, né? Eu prefiro o método conservador, antigo, do bisturi a frio, né? O bisturi normal, excisão normal. Por quê? Porque a gente não degrada, não perde a característica da lesão, né? Coisa que o bisturi elétrico, a ablação a laser pode nos trazer. Então, o bisturi a frio, ele não mascara nada, ele não perde nada, ele não deforma nada. Então, eu prefiro, Paulo, particularmente. Mas é claro que a ablação a laser, ela tem um pós-operatório melhor para o paciente, né? Enfim,
Nesse caso de displasia moderada, a gente faz uma revisão a cada 6 meses dos primeiros 2 anos. E depois, se não tiver nenhuma alteração, uma progressão, a gente acompanha anualmente. Agora, se a gente tiver uma displasia severa, uma excisão com margem de 5 milímetros, que pode ser a frio ou a laser também. Porém, assim, nesse caso de displasia severa, a gente tem que ficar bem esperto, porque pode ser que a gente tenha perdido alguma outra área da lesão que já esteja malignizada. Porque, assim, para fazer uma biópsia, uma coisa que eu esqueci de comentar, deixa eu comentar agora. Para fazer uma biópsia, a gente tem que escolher com um critério que área que a gente vai biopsiar, né? Pensando na biópsia incisional, que é aquela que a gente tira só uma partezinha da lesão e não a lesão inteira. Como escolher essa área, né? O que é super importante. A gente escolhe uma área preferencialmente mais avermelhada, se a lesão tiver área avermelhada. Então, nessa lesão aí que está projetada, eu não tenho como apontar, mas inferiormente aqui na lesão, um pouquinho deslocado para a direita, se você reparar, tem um pontozinho vermelho. Ou então, no meio da lesão mesmo, na lesão branca aí, que está cheia de fissuras. As fissuras, para mim, interessam mais do que as partes mais esbranquiçadas, mais evidentes, mais grossas. Por quê? Porque lembra daquela tabela que eu falei que quanto mais à direita, pior o diagnóstico, o prognóstico, desculpa. Então, porque quanto mais à direita, mais ele era com displasia maior. Maior chance de você encontrar um pior grau de displasia. Então, nessa lesão que a gente tem aí, que tá projetada, que é heterogênea totalmente, porque ela tem fissuras, ela tem pontos avermelhados, ela tem pontos mais esbranquiçados, inclusive a gente não vê um limite bem definido da lesão. Eu escolheria uma porção de cada amostra que essa lesão me traz, porque ela tem área mais esbranquiçada, então eu pegaria de uma área mais esbranquiçada, de uma área mais vermelha, de uma fissura, para eu conseguir representar toda a lesão. Se ela é heterogênea, eu tenho que fazer biópsias em cada tipo de aparência que ela tem, para eu tentar representar toda a lesão. Porque se eu biopsiar no lugar errado, às vezes eu não biopsio a área que era mais importante, a área de uma displasia mais severa, ou até mesmo já de uma transformação maligna. Então, se a lesão é heterogênea, eu tenho que escolher várias amostras que representem a lesão inteira. Outra coisa, se eu faço mais de uma biópsia na mesma lesão, eu tenho que fazer um esquema que eu mesma saiba interpretar depois quando voltar o laudo. Por quê? Por exemplo, nessa lesão aí, eu posso colocar a lesão... eu posso imaginar um relógio e imaginar a área do meio-dia ali, das 12 horas, como uma biópsia. E aí, se eu imaginar esse relógio, eu posso colocar a lesão mais inferior como 6 horas, a lesão mais à esquerda da lesão como 9 horas. E não importa como eu faça isso, eu posso colocar nordeste, noroeste, sudeste. Uma forma em que eu, quando receber o laudo, se eu mandei 3 amostras de biópsia, eu vou receber 3 laudos. E um deles pode estar lá como já lesão maligna, transformada. Se eu não tivesse esse parâmetro estabelecido, como é que eu vou saber de onde que foi que já veio essa lesão maligna, né? Então, eu tenho que fazer alguma forma de identificar, se eu fizer mais de uma biópsia da mesma lesão, de onde são essas áreas que eu estou biopsiando, para quando eu tiver ao lado eu saber o que veio de cada uma delas, né? Enfim, então, se voltar a uma displasia severa, né, que venha com displasia em toda a extensão, a espessura do meu epitélio, eu já devo considerar a remoção total da lesão, assim como na displasia moderada. Preferencialmente, se possível, o bisturi frio. E acompanhar esse paciente muito de perto. Assim, a cada 3 meses, eu diria para o resto da vida. E sempre que tiver uma lesão nova, assim, uma aparência nova, ou uma lesão nova, rebiopsiar, e rebiopsiar, e rebiopsiar, até que, porventura, venha se transformar já em uma lesão maligna, né? Ou, tomara que não, tomara que nunca se transforme.
Também é um dos desfechos possíveis. Deixa eu ver se tem... Ah, tá. Então, outra coisa super importante de falar sobre isso mais importante do que biopsiar, de que escolher a área, de que ver que conduta tomar nesse caso, mais importante do que tudo isso é você educar o paciente para ele entender que essa lesão, o que ela representa, né? Que essa lesão tem uma chance de se transformar em câncer, que não é certeza que vai virar e que não vai virar, que só acompanhando para a gente conseguir saber. E a importância dele retornar, né? Porque uma coisa ainda que o dentista falha muito é educar o paciente e orientar que ele tem que voltar na consulta. Não adianta nada se você falar, olha, volta daqui 3 meses e a gente vai ver de novo. Se você não explicar o porquê. É igual uma instrução de higiene oral. Quando você ensina mais ou menos o paciente como escovar o dente, ele não vai fazer direito. Então, você tem que ser bem incisivo nessa questão de orientar a importância do retorno, por que ele vai retornar e o significado dessa lesão. Porque se você perder o segmento, muitas vezes, e acontece muito, ele vai te procurar quando já tiver a lesão malignizada, né? Às vezes até avançada. Então, é importante educar o paciente, casar com o paciente. Bom, vamos falar agora da eritroplasia. Bom, Paula, pode perguntar. Pode falar. Na leucoplasia, você vai citar a LVP ou você vai citar mais pra frente? Eu vou falar mais pra frente. Isso. A LVP, já que a gente já comentou sobre isso, é a leucoplasia verrucosa proliferativa. É um tipo de leucoplasia que tem umas características peculiares. Então, a gente vai falar dela separadamente. É um tipo de leucoplasia, mas ela tem um comportamento diferente, a característica diferente, diagnóstico diferente. Então, a gente vai acabar falando dela daqui a pouco, tá? Mas bem lembrado. A eritroplasia, a definição dela é assim como a leucoplasia, só que para vermelho em vez de para branco. É uma mancha avermelhada que não pode ser classificada clinicamente e histopatologicamente como qualquer outra lesão vermelha. Então, a gente tem que eliminar outras hipóteses diagnósticas, né? Diagnóstico diferencial não ter nenhuma coisa traumatizando, tratar com antifúngico se não regredir, né? Porque pode ser uma candidose atrófica, que é vermelha. Se não regredir, então também é uma chance de ser a eritroplasia. E assim, eu já vi isso em alguma palestra, que qualquer coisa vermelha que realmente você não tenha encontrado nenhuma causa aparente, vale a pena você já biopsiar, porque a eritroplasia, ela às vezes ela parece menos perigosa visivelmente assim do que a leuco, quem não está, né, familiarizado com a teoria dessas lesões. Às vezes você olha, uma manchinha vermelha, você pode menosprezar, e ela tem um potencial de malignização muito pior do que a leucoplasia. 90% das eritroplasias, quando são biopsiadas, tem um grau de displasia. Até eu esqueci agora quanto que é a porcentagem, mas há uma alta porcentagem de biópsias de eritroplasias que já vieram como carcinoma, porque ela tem uma chance mais alta do que a leucoplasia de malignizar. A etiologia, eu esqueci de comentar isso sobre a leucoplasia, mas ambas têm uma associação com tabaco e álcool, tanto a leucoplasia como a eritroplasia. Então, nesses pacientes, mesmo que você vá biopsiar e seguir aí o manejo preconizado para elas, uma das coisas também importantes que eu esqueci de comentar é que você deve desestimular hábitos nocivos que possam ter causado essas lesões. No caso da leucoplasia e da eritroplasia, o tabagismo está bem associado. Aí, como eu comentei, quando o paciente já não fumava, você não tem como cessar o tabagismo, né, orientar a cessação do tabagismo, mas aí o prognóstico é até pior. Continuando, então. Então, a eritroplasia é isso, uma mancha vermelha que não se classifica clinicamente e histopatologicamente como nenhuma outra lesão vermelha. Já, deixa eu mudar aqui, a eritroleucoplasia, peraí, que não tá indo, aí.
A eritroleucoplasia simplesmente é quando você tem uma mescla dessas duas lesões, da leuco e da eritroplasia. Nessa imagem aí que eu projetei, por exemplo, às vezes a gente se atenta mais... Essa lesão é sutil, eu coloquei ela de propósito, é do livro do Neville. Ela é sutil, ela não chama atenção nem para a parte branca, nem para a parte vermelha dela. Mas se você olhar bem atentamente, talvez você preste mais atenção na parte mais esbranquiçada, né? Mais pálida da lesão. E quando você tem uma lesão dessa, é pior do que a leucoplasia. Mesmo que você compare com uma leucoplasia bem verrucosa, essa lesão aí, quando ela tem aspectos avermelhados, entremeados a esses aspectos esbranquiçados, ela é pior do que a leucoplasia. E aí, novamente, onde eu faria biópsia? Eu faria biópsia nas áreas mais avermelhadas. Preferencialmente, se eu conseguir pegar uma porção mais eritroplásica e uma porção mais leucoplásica, é uma amostra ideal da biópsia, né? Representar as duas partes no mesmo fragmento, ou se precisar em mais de uma amostra. Mas o manejo é a mesma coisa, a gente se baseia pelo grau de displasia, certo? Alguma coisa, alguma consideração até agora? Tá. Não. Bom, a quilite actínica também é uma lesão potencialmente maligna, mas diferentemente das já mencionadas, ela não tem relação com o tabagismo. A relação dela, o fator etiológico dela é a radiação ultravioleta, é a luz solar, exposição ao sol. Então, é uma lesão que é mais comumente encontrada em pacientes de pele clara, trabalhadores rurais, não só trabalhadores rurais, mas qualquer praticante de atividades ao ar livre, expostos ao sol. A gente fala muito em trabalhadores rurais, mas os vendedores ambulantes também, os atletas também. Todo tipo de pessoa que se exponha frequentemente ao sol. Nesses pacientes, assim, o câncer que é causado por essa lesão potencialmente maligna é o carcinoma espinocelular de lábio. Ele, assim, a parte dos outros carcinomas de boca, carcinomas espinocelulares de boca, ele tem um comportamento melhor, tá? Ele demora mais para se malignizar e se ele se maligniza, ele tem um prognóstico melhor. O tratamento, muitas vezes a gente consegue fazer um tratamento conservador. Pode acontecer do paciente já ter transformado em lesão maligna por anos, ou anos também é demais, por meses, e até às vezes um ano, e demorar tudo isso para procurar atendimento, e ainda assim, quando procura atendimento, consegue tratar. Porque é uma lesão, dentre os cânceres, né, cânceres de boca, é mais indolente. E o que a gente vê, então, para fazer o diagnóstico da quilite actínica? A gente vê principalmente a característica mais clássica é a perda da linha de divisão da semimucosa com o vermelhão do lábio. Desculpa, da semimucosa com a pele. Corrigindo. Da semimucosa com a pele. Então, veja nesse caso aí, a gente não tem essa linha, esse contorno labial. O paciente perde isso. Então, ele tem essa falta desse contorno, áreas mais brilhosas, mais pálidas, perda dessa característica tradicional da boca. Agora, veja, esse caso aí é um caso bem brando, mas é quilite actínica, o laudo confirmou. O paciente tem quilite actínica, mas é um caso bem sutil, né? Se for a gente comparar com casos que a gente costuma ver, esse é até dos mais sutis, mas não deixa de ser quilite actínica. Qual que é a conduta nesse caso? A gente tem que encorajar o paciente a usar proteção solar, seja ela através de protetor labial com fator de proteção solar. Importante, tem que orientar muito bem o paciente que manteiga de cacau não é protetor labial. Inclusive, o papel nosso como estomatologista é acabar com o uso da manteiga de cacau, na verdade, né? Porque é culturalmente inserido na nossa
sociedade usar manteiga de cacau. Antigamente usava muito e até hoje o pessoal confunde manteiga de cacau com protetor labial. Então, primeira coisa, mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E contraindicar o uso da manteiga de cacau, que ela pode ser até pior. Então, orientar o uso de protetor labial com o fator de proteção solar, preferencialmente fator 30. Aí na Unesp a gente usava manipulado, né? Fornecia para os pacientes. Aliás, eu tenho que puxar uma sardinha para a Unesp, porque a coisa funciona muito bem aí. Não é em todo lugar que tem já fornece protetor labial manipulado, assim. Eu lembro que a gente fornecia o fluconazol quando precisava, então funcionava muito direitinho. Mas não é todo lugar assim. Então você tem que orientar o paciente. E não só o uso de protetor labial, né? Orientar o uso de chapéus, bonés, qualquer outra forma de proteção dos lábios aos raios ultravioleta, certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui, passar para a próxima. Só mais uma coisa, né? Sobre a quelite actínica. A gente, dependendo também do grau de displasia que vier nessa biópsia, a gente orienta a cirurgia de vermelhonectomia. Se ela vier com grau de displasia severo, a gente indica a vermelhonectomia, remoção de toda a porção vermelha do lábio e aí se sutura a mucosa labial diretamente na pele, que é uma forma de prevenir a malignização. E ela pode estar associada com outras lesões, né, Paula? É importante a gente falar. Ela pode estar associada aí também com uma leuco, com uma eritroplasia, sim, mucosa labial. E ela pode muitas vezes estar mascarando, né, também uhum. de SEC, né? Porque como em lábio, eu trabalhei com quelite actínica no meu mestrado, Então, no doutorado. autoridade. E eu vejo que é muito isso, os pacientes, eles acabam achando que é uma feridinha, porque eles acabam exatamente como você disse, eles acabam hidratando o lábio. E aí você acaba com aquele aspecto inicial de que realmente tem algum problema, que você acaba mascarando, né? Você acaba hidratando e ele, aquela feridinha inicial, ela acaba meio que desaparecendo. E aí fica aquelas manchinhas esbranquiçadas. Que não deixa de ser quelite actínica. Que não deixa de ser a quelite. Então, aí, quando eles voltam, realmente já é uma lesão um pouco maior, que não cicatriza realmente, e que aí, muitas vezes, já está cometendo outras regiões. Então, a gente já vê aquelas lesões de SEC já em outros locais também, às vezes com algum linfonodo reacional. Então, a quelite actínica é muito importante a gente salientar isso, porque os pacientes, eles realmente passam batido por ela. Eles não, a gente que é dentista, a gente vê... É difícil de ver. Agora, quem não é da área da saúde, quem não trabalha como dentista, mas isso é uma lesão que ela passa desapercebida. Porque as pessoas, geralmente é o pessoal de pele clara, bem branquinho, mais velho, que trabalha na área rural, ou tem algum hábito de lazer que é exposto ao sol a todo momento. E aí eles não têm muito... eles acabam instrução sobre isso, né? Não tem instrução, eles acham que é normal. Ah, na minha pele é fina, mas foi sempre assim a vida toda. E aí eles se assustam quando vem um laudo já com uma lesão de importância. Exato, é muito sutil o aspecto clínico da quelite actínica. Então é aí que entra o desafio dessa lesão, né? Que apesar de ela ter um comportamento mais benigno, quando ela transforma em câncer, a gente não pode falar a palavra benigno, né? Mas assim, se ela se transformar em câncer, ela tem um comportamento melhor que outros tipos de cânceres orais que pode ter. Mas o perigo dela mora aí, que ela é muito sutil, difícil de diagnosticar, às vezes passa batido por um clínico que não tem costume, né, das lesões, não tem domínio da área da estomatologia. É comum de acontecer mesmo. E assim, se a gente orientar o paciente a proteger, né, do sol, não quer dizer que a lesão vai regredir, né? É importante falar isso também. Não quer dizer que ela vai regredir, mas você pode evitar que ela passe desse ponto que ela está, né? Ela estaciona aí onde ela está e já é um ótimo resultado. Bom, deixa eu ver. Então vamos passar para a próxima. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou aproveitar e vou falar agora. Tem muita coisa que eu vou lembrando e às vezes eu esqueço e vou falar agora. Se eu deixar para depois, pode ficar sem falar. Um questionamento que o paciente normalmente tem.
Nossa, mas se eu tenho uma lesão que você falou aí que é potencialmente malignizável, por que já não tira? Né? Por que já não faz isso em vez de fazer biópsia, em vez de fazer qualquer outro manejo? Por que já não tira essa minha lesão? Bom, porque tem essa questão da cancerização do campo, que é assim, não é certeza que se você tirar aquela lesão, você tirou realmente a área que poderia se malignizar. Os pacientes com câncer de boca, eles podem ter o campo que a gente fala, né, a mucosa oral inteira com potencial foco de cancerização e não só naquela área da lesão potencialmente malignizável ou maligna. Então, não adianta remover toda a lesão, inclusive não é indicado. Porque se essa lesão se transforma em câncer, ou vamos supor assim, vamos exemplificar melhor, você encontra uma lesão potencialmente malignizável, uma leucoplasia, enfim, por exemplo. Se antes de fazer uma biópsia incisional, você já remove toda a lesão e vem ali que tem uma área já maligna nessa sua biópsia, e aí você perdeu a referência. O médico, quando você encaminha para o médico com um diagnóstico de lesão maligna, ele precisaria de uma referência para, daquele epicentro, ele traçar a margem de segurança que ele precisa, que não é pequena. Então, não adianta você remover a lesão e depois veio uma área dessa lesão, o patologista identificou como maligna, e aí você passa para o médico, você pensa que você já fez um favor para o paciente de ter removido a lesão inteira, mas o médico vai ter que aumentar ainda mais a margem daquela lesão do que ele faria se ele tivesse um ponto de referência. Então, não é um bom negócio você remover a lesão inteira antes de um diagnóstico, certo? Continuando, então, deixa eu projetar aqui a próxima. Bom, acho que a gente tem uns 15 minutos, mas acho que vai dar. Se cair, eu começo de novo. Eu acabei passando o olho aqui, doutora Letícia Lang, que é uma musa da minha vida aí na questão profissional. Ela comentou sobre biópsia incisional sempre. Exatamente. Uma coisa assim, eu acabei de falar isso, mas eu quero enfatizar. Qualquer lesão potencialmente malignizável, se você tiver suspeita de que ela seja uma das lesões potencialmente malignizáveis, está indicada uma biópsia, e uma biópsia incisional, sempre. Então, para você ter qualquer ponto de partida, se você tem suspeita de uma lesão que tem chance de se transformar em câncer, você deve fazer uma biópsia incisional. Incisional, né? Por causa dos motivos que eu já falei, e não remover a lesão inteira. Legal, então vamos seguir. Deixa eu Pode só falar. complementar, que você estava falando aí do grau de malignização, né? Uhum. Eu tenho aqui, eu vou acabar já citando, foi uma das perguntas. Então, por exemplo, bom, primeiro a leucoplasia, então tem de 20 a 40% de malignização. A eritroleucoplasia vai ter até 95% da malignização. Quelite actínica, 50% de malignização dos casos. Líquen plano oral, 2,5% dos casos de malignização. E agora ela vai falar da leucoplasia verrucosa proliferativa, que tem aí mais de 95% dos casos que malignizam, né? Alguns já são até considerados SEC, né, Paula? Isso. Então, eu vou falar dela agora. Então, como eu menciono... Mas quer falar mais alguma coisa? Não. Tá. Então, como eu já mencionei, a leucoplasia verrucosa proliferativa, ela é considerada uma entidade distinta, mesmo ela sendo leucoplasia, porque ela tem um comportamento e características totalmente distintos, peculiares a ela. É uma lesão que já tem... Bom, a gente vê aí já na imagem, né, que tem um aspecto mais chamativo, uma imagem bem verrucosa, como o próprio nome diz. Bem acentuada a queratinização dessa lesão. Normalmente ela já abrange uma área maior, né, em questão de dimensão. E ela tem uma característica peculiar que, ao contrário da leucoplasia comum, ela atinge principalmente mulheres e não homens. Ela atinge uma população mais idosa de mulheres e ela não tem associação com álcool e tabaco. Então, só por isso ela já é diferente da leucoplasia. A etiologia dela, né, o fator que causa ela é desconhecido e ela tem essa alta taxa de malignização em comparação à leucoplasia comum.
Então, por isso também que ela é considerada uma entidade distinta. Pode variar. Tem estudos, você comentou de 90% a 95% de chance de malignização. Se você pegar toda a literatura, os estudos variam, né? Tem estudo que vai ter menos, tem estudo que vai ter mais. Mas, de forma geral, os estudos variam de 60% a 100% de malignização quando se faz uma biópsia incisional dessas lesões. Para fazer o diagnóstico, a gente chama de LVP, né? Para abreviar, leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, para fazer o diagnóstico dessa lesão, a gente tem que levar em consideração, tem aqueles critérios maiores e critérios menores. Então, eu vou ler aqui, porque eu não sei, assim, decorado tudo, né? Então, os critérios maiores, ela precisa ter 3 critérios maiores ou 2 critérios maiores associados a 2 critérios menores, para ser caracterizado como leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, dos critérios maiores, que a gente precisa ter 3 deles sozinhos ou 2 deles associados com 2 menores. Uma lesão leucoplásica em mais do que 2 sítios intraorais, ou pode ser que a lesão exista, na verdade, uma área verrucosa nessa leucoplasia, ou que as lesões tenham aumentado sua extensão ou espessura durante seu desenvolvimento, ou que tenha acontecido recidiva em uma área já tratada previamente, ou que histologicamente os diagnósticos possam variar desde uma simples hiperqueratose até uma hiperplasia verrucosa, ou já carcinoma verrucoso, carcinoma epidermoide, infiltrativo ou in situ. Estes são os critérios maiores. Dos critérios menores, tem uma lesão leucoplásica com um mínimo de 3 centímetros de extensão, ou que seja lesão em paciente do sexo feminino, ou que o paciente seja não fumante, ou que tenha mais de 5 anos de evolução. Então, para fechar o diagnóstico, 3 critérios maiores sozinhos, ou 2 maiores associados a 2 menores. Mas o que chama a atenção disso, né, que eu comentei, mulher, não tabagista, coisas que a gente já não encontraria na leucoplasia comum. Não é um diagnóstico difícil de fazer, até porque você bate o olho e você já... Primeira coisa que você pensa é na leucoplasia verrucosa proliferativa. E a recidiva, né, Paula, desses casos, porque Sim. muitos desses casos eles se apresentam como lesões menores. É um péssimo prognóstico. E tem um péssimo prognóstico. A paciente, ela não é fumante, ela não é alcoolista, ela não tem nenhum fator de risco e ela apresenta uma lesão com grande potencial de malignização. Na verdade, eles aparecem bem pequenos no início e tudo mais, mas elas acabam se tornando múltiplas, né? Exato. E aí elas acabam acometendo outros sítios. Então, ela é uma paciente que, se você, pelo menos lá na Unesp, que a gente tem esse centro, né, no consultório particular é um pouco mais complicado, não aparecem tantos casos, mas na Unesp, por exemplo, tem ali o centro, né, com a clínica de graduação. Que é um centro de referência da região. É um centro de referência, então eles acabam encaminhando muitos pacientes. E a gente tem controle de algumas pacientes, a professora Andréia, ela estuda, né, a LVP. E a gente vê lá, né, os pacientinhos dela que a gente atende, assim, acompanhamentos de uma paciente lá desde quando eu entrei em 2016, hoje ela já teve que passar por cirurgia e já foi encaminhada para rádio. Então, é complicado. Já é um câncer, né, que ela está em tratamento. Então, não, ainda se der a sorte de na biópsia incisional já não vier que ela esteja malignizada, pode esperar que vai malignizar. Infelizmente, essa lesão tem um prognóstico ruim. Bom, aqui eu já vou... Tem uns 10 minutos, mas tá bem tranquilo. Vou falar, só pincelar, né, da fibrose submucosa oral, porque, como eu disse, ela é mais da cultura asiática, em pacientes que têm o hábito de mascar a noz de areca ou de betel, né? Tem esses 2 nomes. E então causar essa lesão, que ela tem uma aparência aí que a gente... Olha, eu nunca vi, acho que nunca vou ver essa lesão na minha clínica. Essa foto é de um artigo que realmente não é da nossa cultura. Então é um hábito milenar dos povos asiáticos, e a aparência dela, ela tem, por exemplo, nessa lesão aí, um aspecto de calçada de paralelepípedo,
que traduzindo o termo que se dá nos artigos, que a gente só encontra em artigo, isso livro, mas traduzindo é um aspecto de calçado em paralelepípedo. A lesão teria que aumentar aí para ver esses detalhes aí, mas ela tem realmente essas várias áreas distintas aí na lesão. Ela pode ou não ter essa eritema, essa vermelhidão aí em algumas áreas da lesão, entremeadas a áreas mais esbranquiçadas. Mas, enfim, é uma lesão que a gente dificilmente vai encontrar, então eu acho que a relevância dela para a gente aqui é baixa. Uma outra lesão potencialmente malignizável são as lesões palatinas do tabagista invertido. Também a gente não encontra aqui, não confundir com a estomatite nicotínica. Aí a gente enquadra lesões palatinas de pessoas que fumam com a ponta acesa do cigarro dentro da boca. É uma coisa também que aqui a gente não encontra, não é da nossa cultura, graças a Deus. E até em outros países, é uma cultura que já vem sendo, já vem perdendo adesão. Então, quase a gente não encontra mais esse tipo de lesão, tá? Nesse caso aí, a gente tem hiperplasias das glândulas salivares menores do palato, né? Áreas de despigmentação associadas a áreas de hiperpigmentação. E o paciente deve ser incentivado a cessar esse hábito nocivo. E aí acompanhar. Deixa eu ver, mas eu acho que esse era o último. Ah, não. Tem o líquen plano. Eu não sei. Por último e não menos importante, o líquen plano. O líquen plano é uma lesão até comum. É uma lesão inflamatória. A gente até no livro do Neville encontra ela no capítulo de doenças dermatológicas, porque ela pode acometer, né, pele, unhas, não só a cavidade oral. Mas o líquen plano, ele tem duas formas principais, né? O líquen plano reticular e o líquen plano erosivo. A forma reticular é a clássica, é aquela em que predominantemente a gente encontra nas mucosas jugais bilaterais posteriormente, aquelas estrias de Wickham, né? O aspecto rendilhado, esbranquiçado, é clássico. Bilateral, simétrico. Esse é o líquen plano clássico, que é o reticular. O líquen plano mais associado às malignizações, no entanto, é o líquen plano do tipo erosivo, daqueles que envolvem alguma forma de erosão. Às vezes a gente encontra somente áreas mais eritematosas, associadas com algum grau de erosão, e no centro algum grau de necrose do tecido, né? Uma ulceração, que é o caso dessa imagem aí. Com a periferia geralmente associada com essas estrias esbranquiçadas de Wickham. Mas, até no livro do Neville, na última edição, de 2016, quarta edição, o próprio autor traz uma dúvida com relação ao potencial de malignização do líquen plano, baseado em vários relatos da literatura, que talvez o fato dessa lesão causar uma ulceração, elas ser mais suscetíveis a carcinógenos do tabaco, do álcool, diversos outros fatores etiológicos carcinógenos. Então, o líquen plano ainda deixa essa dúvida. Nossa, a literatura é vasta. Tem estudos que refutam isso, né? Que corroboram com isso, e estudos que discordam. Então, a gente fica com essa dúvida. De qualquer forma, como manejar um líquen plano? Primeiramente, claro, sempre a biópsia incisional, a confirmação do diagnóstico, detecção de grau de displasia, e a partir daí a gente planejar um acompanhamento do paciente. Sempre, sempre, sempre. Já que, independente de ser ou não ele realmente considerado como malignizável, se tem a dúvida, ele deve ser considerado como malignizável. E aí a gente fazer o quê? Sempre a biópsia incisional e acompanhamento do paciente. Uma outra coisa que eu quero falar aqui o Van der Waal, né, que é referência na área de leucoplasia e também de lesões potencialmente malignas, ele tem uma definição de leucoplasia que ele mesmo fala que a Organização Mundial da Saúde preconiza e, enfim,
a maioria dos artigos relatam que você deve acompanhar esse paciente para o resto da vida. O Van der Waals não, ele fala que depois de 3 anos de acompanhamento, se você não tiver nenhum evento de alteração, de piora, de progressão, você pode descartar o acompanhamento desse paciente. Essa é a visão do Van der Waals. E ele é uma referência na área, então também não é de se descartar, né? Agora, como último slide que eu tenho aqui, minha mensagem final, né? Ó, exatamente agora são 8 horas. Se cair, eu volto, tá? Apesar de que não tem um cronômetro aqui rolando. Eu não sei se a nova atualização do Instagram acabou com isso. Não, eles avisam quando falta 1 minuto, geralmente. Tá, se cair, eu volto, hein, gente? Então, como minha mensagem final aqui, o que é importante para o cirurgião dentista da prática geral, ou mesmo especialistas de outras áreas, ou a nossa? O que é o mais importante? É saber quando você está se deparando com uma dessas lesões, que tem potencial. Ah lá, falta 2 minutos, agora apareceu. Saber identificar quando você está diante dessas lesões é o mais importante. E aí, você pode ou não ter expertise para lidar com essa lesão, independentemente disso. O mais importante é identificar. Identificou? Não tem expertise para lidar com a lesão? Encaminha para um estomatologista, às vezes para um bucomaxila, alguém que tenha condição de dar sequência na lesão, de dar seguimento. Importante é saber identificar. Segundo, super importante educar o paciente. Ele tem que estar consciente da importância da lesão, da potencial de malignização e da importância dos retornos. É o mais importante. Biopsiar sempre que você estiver diante dessas hipóteses diagnósticas de lesões potencialmente malignas. E lembrando, biópsia incisional, que é só um pedaço da lesão. E caso você encontre uma lesão já malignizada, você vai encaminhar ela para um médico especialista. Pode ser um cirurgião de cabeça e pescoço, um oncologista. Você tem que encaminhar. Agora, se você, de qualquer forma, no início, se você estiver diante de uma lesão suspeita e você não quiser conduzir o caso, não tem problema nenhum. O importante é você encaminhar para o colega especialista na área, estomatologista, alguém que possa dar sequência no segmento do paciente. Deixa eu ver, tem uma caixinha de pergunta aqui. Antes que caia, deixa eu tirar um print aqui. Opa, andei apanhando aqui. Peraí. Quando a biópsia auxiliar em um diagnóstico maligno, como deve ser o encaminhamento para o onco?